Som. Bom dia mais uma vez a todos os irmãos. Feliz sábado a todos. Está sendo transmitido? Então, bom dia para você também que nos acompanha de sua casa, de onde quer que você esteja nos acompanhando, que a graça do nosso Senhor possa alcançar também o seu coração. Fui convidado para trazer essa mensagem e o tema achei bem interessante do Quebrando o Silêncio. Hoje veio falando muito a respeito do perdão. E realmente nós temos uma dificuldade grande para perdoar quando as pessoas fazem algo de errado conosco, né? E o foco da mensagem de hoje vai ser sobre o perdão. Já conheço alguns irmãos aqui, né? Tem ali o pessoal da Animação, já estou um pouco familiarizado. Tem mais alguns irmãos. O que eu conheço há mais tempo aqui é o Henrique. A gente bateu uma bolinha junto aí já algumas vezes, né? Prazer, Henrique, revê-lo. E, irmãos, é um prazer imenso vir aqui hoje, né? É a primeira vez que eu prego aqui. Na verdade, eu nunca tinha vindo aqui. Eu já passei em todas as igrejas aqui do distrito, mas eu nunca tinha vindo aqui, é a primeira vez. Eu fico muito feliz pelo convite, vocês são muito queridos. E vamos, então, fazer mais uma oração ao nosso Deus para nós darmos início à mensagem, pode ser? Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos porque neste momento o Senhor nos permitiu, Pai, que viéssemos abrir a Tua palavra e meditar na Tua mensagem. Suplicamos que Teu Santo Espírito, Pai, continue presente conosco, porque queremos que o Senhor já está aqui. Suplicamos que o mesmo venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento espiritual para compreendermos essa Tua mensagem, ó Deus. Peço que neste momento eu venha me esvaziar, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Seu Santo Espírito fale através de mim. Porque na Tua palavra diz, ó Deus, que só o Senhor, só o Seu Santo Espírito é quem converte os corações. Então eu suplico que essas falas não venham de mim, mas venham do Senhor. Que essa mensagem transforme as nossas vidas e nos ajude a fazer a Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu já havia dito, a mensagem veio com o tema Quebrando o Silêncio. E o tema de hoje é um lugar de refúgio ou campo de batalha. Isso vem falando a respeito do nosso lar. O que tem sido o nosso lar para nós? Um lugar de refúgio, onde nós encontramos paz, ou será um campo de batalha? Porque nós sabemos que no dia a dia nós corremos por aí, fazemos as nossas coisas, os nossos afazeres, e quando nós voltamos para o nosso lar, é um lugar onde nós queremos encontrar paz, nós queremos ter o nosso descanso. E muitas vezes também nós encontramos ali uma batalha, nós enfrentamos uma grande batalha em nosso lar. Não sei como tem sido no lar de vocês, mas a vontade do nosso Deus é que o nosso lar seja um lugar de paz, onde a paz do Espírito Santo se faça ali presente. Mas para muitas pessoas, infelizmente, é um campo de batalha. Infelizmente, é um lugar onde as pessoas, muitas vezes, menos têm a vontade de estar. Muitas vezes nós preferimos estar na rua do que no lar, porque o lar se torna um campo de batalha. E nós não queremos lutar todos os dias. E essa mensagem veio bem interessante, porque eu me familiarizei bastante com essa mensagem, porque dentro do meu lar, por muito tempo, ainda hoje mas já diminuiu bastante, mas por muito tempo foi apenas um campo de batalha, e não um lugar de paz. Não sei no lar dos irmãos, mas essa foi a situação que eu me encontrei muitas vezes dentro do meu lar. Hoje a minha luta, ela aumentou em questão da espiritualidade, porque antes de eu vir para a igreja, era uma luta. Hoje ela digamos que, não que mudou radicalmente para a questão da espiritualidade somente, né? No meu caso, no contexto espiritual, agora servindo a Deus, e com algumas rejeições. Mas juntou com algumas outras que já haviam, mas eu tenho orado muito a Deus e Ele tem me abençoado. E graças a Deus, essa realidade no meu lar tem sido transformada. Ainda que aos poucos eu possa ver a transformação, eu posso ver a mão de Deus agindo. E eu oro para que no lar de vocês também seja assim. Na introdução, veio trazido um provérbio chinês, que diz assim: antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas dentro de sua casa. Se dentro de casa a nossa luta é imensa, como nós teremos uma mente lúcida para sair e levar essa mesma paz para outras pessoas? Realmente se torna muito difícil. Realmente se torna muito difícil, e às vezes nós pensamos que é impossível. Na verdade, para nós, seres humanos, sem a ajuda de Deus, é impossível. Nós somos completamente dependentes de Deus. E precisamos reconhecer isso todos os dias. Precisamos reconhecer isso todos os dias. Do contrário, nós não enxergaremos a ajuda que nós temos do alto. Não sei também, você que nos acompanha de casa, como tem sido a sua realidade dentro do seu lar.
Mas, no decorrer dessa mensagem de hoje, espero que Deus transforme o seu coração. Convide as pessoas que estão no seu lar, convide seus amigos para participarem desse culto conosco e que essa mensagem possa transformar também a vida deles. Vem dizendo assim: uma jovem japonesa foi passar as festividades de Natal e Ano Novo na casa de uma senhora cristã. No final daqueles dias, ao despedir-se da jovem, a senhora lhe perguntou se havia apreciado a maneira como eles viviam no mundo ocidental. A jovem, porém, respondeu: gostei muito. Sua casa é muito bonita, mas há uma coisa que senti falta e fez parecer um pouco estranha. Fui com a senhora à igreja e havia adorar o seu Deus lá, mas senti falta desse Deus em sua casa. E a jovem continuou dizendo: como a senhora sabe, no Oriente nós temos um nicho para nossos deuses em cada casa. E os deuses estão sempre conosco. A senhora não costuma adorar o seu Deus em seu lar, com a sua família? E aqui já vem uma questão para nós. Nós costumamos adorar a Deus em nosso lar, com a nossa família? No mundo em que vivemos, enfrentamos grandes desafios em nossos relacionamentos familiares e afetivos. Isso porque a luta diária pela sobrevivência e as demandas cada vez maiores para a satisfação dos desejos têm provocado um forte impacto nas emoções e comportamento das pessoas. É por isso que o lar precisa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Nós já temos muitas lutas lá fora. E se nós chegarmos em casa para ter mais uma luta, sinceramente não é um lugar que nós gostaríamos de estar. E por isso que o lar precisa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Alguém definiu o lar da seguinte maneira: lar é um mundo de dificuldades por fora e do amor. Lar é um mundo de dificuldades por fora e de amor por dentro. Lar é o lugar onde os pequenos são grandes e os grandes são pequenos. Lar é o lugar onde o estômago recebe 3 refeições diárias e o nosso coração 1000. Então, o lar, ele deve ser um lugar de paz. É o lugar onde nós fazemos deveria pelo menos, das nossas maiores refeições, o lugar onde nós temos a nossa família ali sempre presente, filhos, aqueles que têm filhos, não tem, tá? Mas aqueles que têm filhos, gostariam de chegar em casa depois de um dia difícil, um dia de trabalho, e ali poder aproveitar a sua família, aproveitar para meditar a palavra de Deus junto com seus familiares, aproveitar para fazer cultos, cantar hinos de louvores, e assim cultuar a Deus dentro do seu lar. Como veio dizendo aqui no caso dessa senhora. Ela cultuava muito a Deus fora, porém dentro do seu lar era bem diferente. Aquela jovem que havia visitado, ela percebeu essa diferença. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos aí fora, nós pregamos muito a palavra de Deus, falamos do amor de Deus, perdoamos aqueles que nos ofendem, nós tratamos bem as pessoas, mas quando chega dentro do nosso lar, parece que é mais difícil. Porque dentro do lar parece que a rejeição é maior. Parece que dentro do lar, como as pessoas... Isso eu vou colocar, não em todos os casos, mas eu vou contar a minha experiência, por exemplo, que como eu vim conhecer a palavra de Deus depois de grande já, então as pessoas ali conheciam a vida que eu vivia antes. E hoje, eles podem achar, como as pessoas, talvez você já tenha ouvido dizer por aí, hoje você quer ser santinho? Né? Quantas vezes nós já não vimos isso? Você já fez tanta coisa errada, hoje você quer ser santinho, agora você quer fazer o certo. E muitas vezes as pessoas nos cobram de nós fazermos aquilo que é certo, porém elas não nos apoiam quando nós tomamos essa decisão. E aí começa uma luta maior. E essa batalha muitas pessoas enfrentam dentro do seu lar. Eu, particularmente, ainda enfrento um pouco, como eu havia falado, e diminuiu bastante, mas ainda enfrento um pouco isso. E conheço muitos amigos que também enfrentam essa dificuldade. Mas nós devemos levar Deus para dentro do nosso lar. Nós não podemos cultuar só fora. Nós devemos crer que Ele também pode transformar o coração daqueles que estão lá dentro. Há um ditado que diz, né, que não há coração duro que resista ao joelho dobrado. Nós temos orado pelos nossos familiares. Dentro do nosso lar é um campo de batalha, mas nós temos orado para que se torne um lugar de paz, um lugar de refúgio. Se nós não promovermos a mudança aquelas pessoas que ainda não conhecem essa mensagem, nós não podemos esperar que elas ajam diferente daquilo.
Nós precisamos tomar a decisão. Somos nós que fomos transformados. Somos nós que já estamos convertidos. Somos nós que precisamos levar essa luz. Amém? Você que nos acompanha de casa, isso também vale para vocês. Nós precisamos tomar atitude dentro do nosso lar, ainda que seja difícil. O que acontece quando dentro dos nossos lares se promove algumas festas? Nós vamos lá e curtimos aquelas festas, nós vamos lá e ouvimos as músicas deles, dançamos junto com eles, ou nós nos posicionamos. Eu não vou participar disso, por isso, isso e isso. Quando você se impõe, as pessoas vão começar a te respeitar. Ainda que seja difícil, mas as pessoas vão começar a te respeitar. Mas você precisa ser enfático, você precisa se impor. Você precisa apresentar às pessoas o verdadeiro motivo pelo que você toma aquelas atitudes. Não pode ser algo por nada. 1 Pedro 3,15 fala que devemos estar sempre preparados para responder todos aqueles que nos pedirem a razão a respeito da esperança que é em nós. Nós estamos preparados para mostrar a eles a esperança que é em nós, o motivo pelo qual eu prefiro cultuar a Deus, eu prefiro o culto, eu prefiro ouvir as músicas cristãs do que as músicas do mundo, eu prefiro ficar meditando na palavra de Deus, eu prefiro assistir uma pregação do que fazer aquelas grandes festas. Não que seja errado comemorar, não que seja errado festejar, mas as festas não podem nos mudar a nossa mente. Nós precisamos estar racionais. Nós precisamos cultuar a Deus também ali, naquele momento de celebração com os nossos amigos, com os nossos familiares. Nós temos feito isso. Quando nós não tomamos uma atitude, nós não tomamos uma posição, dificilmente nós veremos a transformação aonde nós estamos. E por isso que essa jovem viu algo diferente no lar daquela mulher, diferente do que ela via lá fora. Como ela disse, eu fui à igreja com você e vi a senhora cultuando o seu Deus, mas dentro do seu lar eu não vi isso. As pessoas que nós levamos à nossa casa, elas têm visto essa diferença? Qual é o testemunho que os nossos familiares dão às pessoas que estão na rua? Dentro de casa, ele promove a palavra de Deus, ele promove cultos, ele coloca hinos de louvores para que nós entendamos que é necessário louvar o nosso Deus, que esse Deus ele é grandioso e ele é o único digno de honra e de louvor. Se nós não fizermos isso, eles não vão entender. Se nós não fizermos isso, eles não vão aceitar essa mensagem. Nós queremos a nossa família transformada, mas não queremos sofrer uma transformação. Que testemunho nós daremos a essas pessoas? Isso amigos, familiares, isso eu estou falando em todos os ambientes. Na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, nos passeios que nós vamos. O que as pessoas têm visto? O que as pessoas podem falar a nosso respeito? A palavra de Deus nos diz que nós devemos dar um nobre testemunho. De que quando as pessoas, aqueles que falam mal de nós, fiquem envergonhados por falarem mal do nosso bom testemunho. Mas nós temos dado bom testemunho? Infelizmente, é aquilo que tem faltado. E por isso, muitas vezes, a mudança dentro do nosso lar não acontece. E essa culpa, ela é, muitas vezes, nossa. Nós poderíamos promover a mudança e não estamos promovendo. Seria maravilhoso se isso fosse uma realidade em todos os lares. Ao estabelecer o vínculo familiar, Deus fez com objetivos bem definidos: gerar, acolher, nutrir, cuidar e formar homens e mulheres para a vida, dando-lhes identidade e destino. Por isso, mais do que simplesmente um grupo cultural, a família é a expressão do cuidado de Deus, por propiciar ao ser humano um lugar de refúgio para seu desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. Uma pergunta que precisamos responder todos os dias é a seguinte: o que posso fazer para manter o meu lar um lugar de refúgio? E o apóstolo Paulo nos dá a resposta. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, verso 14. Eu gosto que os irmãos participem. Então, aquele que sentir a vontade e encontrar o verso, pode ler. Colossenses, capítulo 3, verso 14. Exatamente. Amém.
E aqui na minha versão diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E essa é a demonstração de amor nós precisamos ter para com as pessoas. Se nós demonstrarmos para ela o amor de Deus, essas pessoas podem ser transformadas. Isso não é uma 100% de garantia, porque as pessoas têm livre-arbítrio e nós precisamos ser reais. Nós não podemos enfeitar a mensagem. Nós sabemos que as pessoas podem tomar a decisão de não aceitar, mas a única maneira de nós sabermos se elas irão aceitar ou não é demonstrando esse amor. O amor de Deus, ele pode alcançar todos os corações, mas as pessoas precisam mostrar esse amor. Aqueles que foram transformados precisam amar como Cristo amou. A gente sempre olha para o apóstolo como grande teólogo, mas em alguns momentos ele demonstra ser alguém muito sensível ao amor e aos relacionamentos, pois ele coloca o amor como a mais importante das virtudes para os seres humanos, como se fosse uma amálgama para solidificar os relacionamentos. O amor é uma lente que nos permite ver as pessoas muito além dos valores físicos, materiais ou até mesmo profissionais. Quando essa lente está desfocada e adotamos como base de sustentação dos nossos relacionamentos o físico, o material e até mesmo o profissional, adotamos um caminho perigoso e desastroso. Por isso porque hoje eu posso ter bens e amanhã posso perdê-los. Hoje posso ter beleza física, mas quem garante? Quem garante que ele se eternizará? Hoje eu posso ter uma profissão bem-sucedida, mas quem me garante que amanhã serei? Relacionamentos que colocam essas coisas em primeiro lugar dificilmente se sustentam. E por isso o apóstolo escreve: acima de tudo isto, esteja, porém, o amor. Existem muitas razões para o Paulo dizer isso. Vamos considerar apenas 3 razões importantes. E aqui nós vamos entrar agora em alguns textos. O primeiro título é: quem ama, cuida e não maltrata. Como nós temos agido em nosso lar? Nós temos cuidado das pessoas ou nós temos maltratado essas pessoas? Como eu já havia dito no início, muitas vezes é fácil nós perdoarmos aqueles de fora, quando fazem algo de errado para nós, quando nos ferem. Mas e os de casa? Como nós temos nos comportado? Como nós temos reagido? Nós temos concedido o perdão? Porque a palavra de Deus fala: assim como você foi perdoado, perdoe as outras pessoas. Você recebeu o perdão. E você tem esse perdão para dar para as outras pessoas. É bom quando a gente faz algo errado e a gente é perdoado. A gente pede perdão, por isso que eu coloquei aqui, não foi por acaso, foi propositalmente o hino confissão. Nós confessamos nossos pecados a Deus e Ele nos perdoa. E as pessoas confessam seus pecados a nós, aqueles que elas cometem a nós, não que devam se tornar um confessionário agora, as pessoas contarem tudo que elas fizeram, mas muitas vezes as pessoas vêm pedir perdão a você e a mim, e qual tem sido a nossa resposta dentro do lar? Também na rua, mas o foco hoje é o lar, como lugar de refúgio. Se nós não concedemos o perdão a essas pessoas, como nós conviveremos com elas? Como nós demonstraremos a ela que o amor de Deus, ele pode superar qualquer erro que a pessoa tenha cometido? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós precisamos, de fato, conceder esse mesmo perdão. Nós precisamos estar próximos de Cristo. Porque ele disse: em mim nada podeis fazer, muito menos conceder o dom do amor que foi ele que nos deu. Nós precisamos estar firmes em Jesus, precisamos estar arraigados em sua palavra, nós precisamos andar com Deus. Do contrário, nós não refletiremos a sua luz. Do contrário, as pessoas não verão Cristo em nós. Quando as pessoas têm dificuldades a respeito da palavra de Deus, você, hoje que se diz adventista do 7º dia, o povo que tem conhecimento da verdade, o que você tem transmitido para as pessoas? Conhecimento da palavra de Deus. As pessoas procuram você para tirar as suas dúvidas? As pessoas têm prazer em se achegar a você? A palavra de Deus diz: acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça. Se nós estivermos próximo do trono da graça, as pessoas verão isso em nós. Elas verão esse diferencial. E elas também terão prazer em se achegar a nós, porque elas sabem aonde nós podemos a conduzir. Mas se nós temos maltratado
os nossos amigos, temos maltratado os nossos familiares, que prazer eles terão em se achegar a nós? Que prazer eles terão em ouvir as mensagens de nossa boca? Nós podemos pregar muito com palavras, porém, se as nossas atitudes forem diferentes disso, as pessoas não verão essa transformação em nós e não aceitarão, não darão crédito àquilo que nós temos falado. No livro da Ellen White, ainda sobre Daniel, ela fala que nós podemos dar tão nobre testemunho como ele deu. Tão nobre testemunho como ele deu. Ainda que na corte da Babilônia ele não se corrompeu. E ele deu um nobre testemunho naquele lugar e levou a mensagem ali a muitas pessoas. Mas nós, quando encontramos a dificuldade dentro do nosso lar, nós não perdoamos aqueles que nos ferem, nós não somos pacientes com aquelas pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar as pessoas, porém devemos fazer tudo com longanimidade e doutrina. Ensinar a doutrina, mas temos paciência com eles, porque eles levam tempo para aprender. E a minha vida eu coloco mais uma vez como exemplo. Chegou o KIP, o plano de saúde pensar. Eu levei mais de 20 anos até conhecer essa mensagem. Deus teve misericórdia por mais de 20 anos comigo. Teve essa paciência comigo por mais de 20 anos. E hoje Ele ainda tem, porque eu ainda falho. Eu ainda erro. Eu peço perdão e eu encontro, porque a palavra de Deus diz que aquele que busca, acha. Que aquele que bater, abrir-se-vos-á. Mas quando as pessoas batem a nossa porta pedindo por perdão, nós concedemos. Nós dizemos a ela, eu encontrei a paz em Jesus, e não transmito essa paz a ela. Somos pessoas cruéis, somos pessoas frias, e nós queremos que as pessoas sejam diferentes, que as pessoas sejam boas. Infelizmente, isso é uma grande incoerência que nós encontramos, muitas vezes, em nossa vida. E quando nós olhamos para as pessoas e dizemos que essa pessoa não vai mudar nunca, foi por isso que aqui nesse provérbio disse, antes de você querer transformar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. O que você tem feito no seu lar? Qual tem sido a sua atitude? Você tem procurado promover essa mudança dentro do seu lar, antes de promover fora? Porque senão você vai só querer ficar fora e você não vai querer voltar para o lar. Mas você deve também levar a salvação para a sua família. Creio que esse é o maior desejo daqueles que têm a sua família distante dos caminhos do Senhor. Esse é o meu maior desejo. É uma grande luta, mas eu tenho perseverado. Ainda com todas as dificuldades, eu tenho perseverado. E eu tenho visto a mão de Deus. Por isso eu coloco a minha história aqui como exemplo, para que vocês vejam que é possível. Deus está tocando o coração deles. Como eu havia falado antes do ditado. O coração pode ser duro, mas não há coração duro que resista ao joelho dobrado. Nós devemos falar, pregar com a nossa boca e também pregar com a nossa atitude. Não honrar a Deus simplesmente com os lábios, mas o coração permanecer longe dele. Veio falando aqui, quem ama, cuida. Eita, só um pouquinho aqui que fugiu. Quem ama, cuida, não maltrata. O próximo tema aqui vem falando também, quem ama, respeita, não agride. E esse respeito? Nós temos demonstrado respeito para com as pessoas? Nós temos ouvido quando a pessoa vem falar, ou nós achamos que nós somos o dono da razão? Só eu estou certo, você está errado, não tem conversa, o que eu falei é lei, o que você falou não tem importância. Nós temos dado respeito às pessoas, como nós temos tratado, desde os menores aos maiores dentro do nosso lar. Não é porque ela é uma criança que você deve tratar com desrespeito. Se você não respeitar ela não vai crescer com esse ensinamento, com esse pensamento de que ela deve também respeitar as outras pessoas. Quando nós provamos algo em nossa vida e vemos que é bom, nós temos o maior desejo de praticar aquilo. Creio que quando vocês vão a um lugar, passear, e vocês acham aquele lugar legal, é um lugar gostoso de estar, vocês querem repetir, querem voltar. Quando nós somos respeitados, nós também nos sentimos bem, nos sentimos valorizados. Porque a outra pessoa eu acho que eu tenho que tratar com desrespeito. Ah, mas ele é mais novo. Aí as pessoas dizem sempre, né? Os mais novos têm que sempre respeitar os mais velhos. Mas não está falando que os mais velhos têm que desrespeitar os mais novos. Tem que dar o exemplo. Tem que ensinar o porquê se deve respeitar. E muitas vezes nós temos visto isso de forma diferente.
tratam as crianças como querem e as crianças crescem com a mente confusa. As crianças crescem muitas vezes com traumas. E essa agressão prejudica a criança. Que pessoa, que ser humano nós estamos promovendo para a sociedade? Depois as pessoas olham o mundo ao seu redor e vê tanta maldade acontecendo, pessoas tão cruéis, e elas simplesmente julgam. Nós simplesmente julgamos. Nós não procuramos entender o que aconteceu com aquela pessoa. Traumas que hoje ela responde. Traumas do passado que hoje as atitudes dela têm sido uma resposta do que ela sofreu. E muitas vezes o pessoal fala, mas ela tem o livre-arbítrio, ela pode escolher. Mas você vê que se torna mais difícil. Se torna muito mais difícil. Julgar é muito fácil. Mas passar pelos traumas que a pessoa passou, isso é muito difícil. Nós não queremos isso. Mas julgar nós queremos. Que mudança nós estamos promovendo? Que amor nós estamos levando às pessoas? Quando nós falamos de quebrando o silêncio, sempre vem à mente, né, abusos, agressões físicas, agressões verbais. As pessoas que cometem essas atitudes, que exemplo elas tiveram de como tratar o ser humano? Que exemplo elas tiveram de como conquistar as suas coisas? Porque isso é uma resposta. Nós sabemos que a pessoa tem livre-arbítrio, mas a pessoa não dá para fazer diferente daquilo que ela conhece. Costumo falar que a palavra de Deus nos diz, conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque nós teremos outro caminho para nós escolhermos qual nós queremos seguir. A minha mãe, ela tinha uma grande relutância para aceitar o estudo bíblico. E eu, por muito tempo, ofereci. Mês passado que ela aceitou. Mas eu tenho cerca de 3 anos batizado, 3 anos na igreja. Dentro desses 3 anos, desde o primeiro dia, eu ofereço para ela estudar a palavra de Deus. Só depois de 3 anos. E eu conheço pessoas que levaram mais tempo para alcançar outras pessoas. 20, 30, já ouvi história de 50 anos. Mas, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo demonstrando que eu sou falho, mesmo demonstrando toda a minha fraqueza, errando várias vezes, eu procuro acertar. Eu procuro pedir a ajuda de Deus, para que os meus pecados não apareçam mais do que Cristo, para que Ele possa ser refletido através de minha vida. E graças a Deus somente, não a mim, graças a Deus, ela tem enxergado isso, e ela tem aceitado. Mas foi uma luta muito grande. Diversas vezes eu pensei em desistir, talvez você que esteja acompanhando de casa possa pensar, mas eu já pensei em desistir diversas vezes, eu já desisti. Muitas vezes eu já pensei em desistir. Muitas vezes eu olhei para aquela situação e falei, infelizmente eu acho que não dá. Mas há uma música que eu gosto bastante, da Paula Chacon. Eu já cantei essas músicas algumas vezes. Não sou cantor, tá? Mas o pessoal vai querer que eu canto aqui, né, também. Mas eu não sou cantor, mas essa música ela é muito interessante. Porque ela diz assim, que ela fala assim, muitas vezes eu me perguntei, né, onde estava Deus? E em sua palavra eu encontrei. E na palavra de Deus eu vi que podia ter mudança para ela. Eu vi a história de pessoas que se eu estivesse convivendo com essas pessoas hoje, um exemplo é Paulo. Vocês conhecem bem a história de Paulo. Aquele que perseguia os cristãos. Minha mãe não chegou a perseguir como Paulo. Mas por que eu acho que para ela não tem solução se Paulo teve? Por que eu acho que não tem? Porque muitas vezes nós desistimos. Uma vez eu vi uma pregação do Rodrigo Silva, ele falando de uma palavrinha bem interessante chamada chutzpah, que é essa intrepidez, essa coragem, essa garra que se encontrava em Paulo para pregar a mensagem em pessoas que nós muitas vezes não teríamos coragem de pregar em lugares que ele pregou. Pessoas que nós olharemos estar completamente perdido. Mas ele foi. A vida dele foi um exemplo de transformação, da grande bondade de Deus.
Ele refletiu aquilo que ele encontrou em Jesus. E por isso que o testemunho dele hoje ainda transforma nossas vidas. Ainda nos ajuda a enxergar que há solução. Mas nós precisamos agir como ele agiu, porque ele refletia a glória de Deus. Não porque ele, o ser humano ali, era um exemplo, mas porque Deus agia através dele. Ele permitia. Nós temos permitido que Deus age através de nós, que nós levemos esse amor que transforma, que salva, que cura as feridas mais profundas. Ellen White fala no livro Desejado de Todas as Nações que ainda sequer, de tão profundas as nossas feridas, que nós não podemos sussurrar a algum ouvido humano, Deus ele pode nos ouvir. E Ele pode curar. Ele pode nos transformar. Assim como também as nossas falhas, nossas dificuldades. Deus ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o seu interior. Ele sabe o porquê você tem respondido de tal forma. Ele sabe o porquê das suas atitudes. Ele sabe que você precisa de ajuda. Mas você deve deixar Ele te ajudar. Se você não permitir que Deus te conduza, você não vai ver a mudança ao seu redor. Ele pode fazer através de outro, mas dificilmente vai fazer através de sua vida. Nós vemos também na história, Ellen White, antes de ser chamada, Deus havia chamado os dois rapazes, William Foy e Hazen Foss. E porque esses dois rejeitaram a mensagem, rejeitaram o dom de profecia, Deus concedeu a Ellen White. Ele tem chamado você, assim como Ele chamou William Foy e Hazen Foss. E o que você tem feito? Você tem fugido ou você tem pregado a mensagem? Muitas vezes nós julgamos algumas pessoas falando, essa pessoa não pode. Eu acho que através dela não vai. Eu acho que através de mim não vai. Ellen White, em sua época, nós sabemos bem que era desacreditada. Uma mulher ser chamada como profetisa e levar a mensagem de Deus, ela pensou em desistir também. Porque ela falou a Deus, Senhor, como eu posso cuidar do ministério e da minha família? Está difícil. Eu acho que eu não vou mais aceitar o ministério. E ela recebeu uma resposta. O mesmo que deu, Ele pode tirar. Priorize a mensagem. Cuide das coisas espirituais e Deus vai cuidar de você. Tenha coragem de cuidar das coisas espirituais, tenha coragem de pregar a palavra de Deus e Deus vai cuidar. Ele vai prover a solução. Mas nós precisamos ser dedicados, nós precisamos estar firmes. 1 Pedro 2, verso 17. Convidar algum irmão que gostaria de ler também. Exatamente. Ainda na explicação desse verso, falando, o respeito é uma consequência do amor. Quem ama, valoriza as pessoas e as trata com dignidade. O respeito elimina as agressões verbais, emocionais e físicas. Isso é o que o dom do amor faz. Mas o amor precisa ser puro, precisa ser verdadeiro, como Paulo fala em 1 Coríntios 13. O amor, ele não se ensoberbece, ele não se ufana, ele não se ressente do mal, ele não procura os seus interesses. Essa é a expressão do amor. Nós temos demonstrado essa expressão do amor, que as pessoas falam, mas é porque ele ama que ele faz isso. É porque ele ama que ele é ciumento desse jeito. Que é o medo de perder, essa insegurança. Isso é um vazio que nós temos dentro de nós. Enquanto nós não formos preenchidos por Deus, não há nada nesse mundo que vai nos preencher. Nós procuramos outras coisas, outros meios de nos preencher. Nós precisamos estar cheios do amor de Deus. Do contrário, nós não vamos responder dessa forma. Nós não vamos amar as pessoas, nós não vamos tratar com dignidade as pessoas, não vamos respeitar essas pessoas. Nós não vamos valorizar. As agressões vêm porque o ser humano responde a seus traumas, responde àquilo que ele acha que é melhor, que ele foi ensinado.
mas ele ainda não conheceu a verdadeira expressão do amor. Você conhece a expressão do amor? Se você conhece, você precisa transmitir essas pessoas. Querer ver a transformação e não a promover, não vai mudar nada. Diz uma música também do Vocal Livre, né? Haja mais amor a começar em mim. Eu permito que o amor comece em mim para ver essa mudança nas outras pessoas? Eu tenho respeitado as pessoas ou tenho as agredido de forma física, verbal? Como eu tenho tratado as pessoas? Como as pessoas me enxergam? Nós devemos nos colocar na mira da verdade. Para lembrar aqui o programa, né? Nós devemos nos colocar na mira e questionar a nós mesmos. Como eu tenho agido? Eu tenho levado essa expressão do amor às pessoas? Aqui também fala, quem ama, perdoa, não pune. É mais fácil punir do que perdoar, não é? É mais fácil punir do que perdoar. É mais fácil dar o castigo do que dar o perdão. Mas Cristo pede para nós amarmos as pessoas, para nós perdoarmos assim como nós fomos perdoados. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até 7? Não. Até 70 vezes 7. Essa expressão não é porque tem um limite para você perdoar. 490 vezes não é o limite para você perdoar. O seu perdão deve ser muito maior do que a ofensa que você recebeu, para que não fique nenhuma mágoa dentro de você. Para que você possa enxergar o seu irmão com amor. Para que você possa valorizar aquela pessoa. Para que você possa cuidar dela. Para que você possa respeitar essa pessoa. Essa é a expressão do amor. Isso é o que Deus quer ver em nós. Ele nos oferece isso, mas nós temos aceitado? Nós temos colocado em prática os seus verdadeiros ensinos? Ellen White não diminui a sua mensagem quando ela fala que se as pessoas procurassem obedecer completamente os escritos bíblicos, nem precisariam dos seus escritos. Ela nos reforça o que a Bíblia fala. Ela nos traz mais alimento, ela nos ajuda a ter essa compreensão de forma ainda mais clara. Mas nós temos colocado o mínimo em prática. O mínimo. Deus fala que com pouco Ele faz muito. Mas o pouco que nós temos, para que nós temos usado? O que nós temos feito com o que nós conhecemos? Nós guardamos o conhecimento para nós? Nós queremos ser valorizados? Nós queremos ser respeitados? Nós não ensinamos as outras pessoas como se deve respeitar, como convém no Senhor, como se deve tratar o próximo. Até porque muitas vezes nós nem tratamos como deveria. Até porque muitas vezes não demonstramos esse amor. Eu costumo falar que nós falamos de que temos um Deus poderoso, um Deus que pode curar, um Deus que pode transformar, mas nós não somos transformados. E se nós falarmos para a pessoa, esse Deus Ele transforma, esse Deus Ele cura. Hoje você tem feito algo de errado, você tem agredido as pessoas, você tem maltratado as pessoas, Deus pode mudar o seu coração. Isso nós falamos às pessoas que não o conhecem. Mas nós que dizemos que conhecemos, não fomos transformados, que crédito isso passa? Sabe como as pessoas vão nos olhar? Sabe como essas pessoas vão nos julgar? Não porque elas são julgadoras, mas porque elas vão nos definir a partir do que ela vê, pelos frutos conhecereis. Elas vão simplesmente nos olhar e falar assim, se você que conhece a Deus não foi transformado, por que Ele vai transformar a mim que nem eu conheço? E muitas vezes dentro do nosso lar, as pessoas falam isso. Muitas vezes dentro do nosso lar, as pessoas não aceitam quando a gente vem falar, olha, a palavra de Deus diz assim, a pessoa fala, mas você vive completamente diferente. Você não faz nada disso. Não é porque Ele quer levantar uma guerra dentro de casa, Ele quer ficar contra você, é porque você não tem dado bom testemunho. É porque você não tem mostrado a Deus para essas pessoas. Claro, há as pessoas também que mesmo assim não querem enxergar. Você pode fazer o que for, a pessoa não quer enxergar. O sacrifício de Cristo não precisa fazer mais nada. Foi completo e perfeito. Mas tem muita gente que não aceita. O que mais Cristo poderia fazer? Uma vez eu conversando com a minha mãe, eu perguntei para ela, o que será que nós poderíamos fazer
Será que nós poderíamos dar alguma dica para Deus? Olha, se você fizesse isso, se o Senhor fizesse isso, para não falar, né, de forma... Se o Senhor fizesse isso, eu acho que as pessoas aceitariam. Ele fez tudo. O sacrifício foi perfeito, foi completo. Não faltou nada. Só faltou aceitar. E as pessoas não aceitam. Livre-arbítrio. Algumas pessoas, infelizmente, não querem aceitar. Mas que foi feito tudo que Cristo podia fazer, foi feito. E nós? Temos feito tudo que está ao nosso alcance para promover essa mudança? Para promover o amor dentro do nosso lar? Se não, então, infelizmente, nós também seremos pesados na balança e achados em falta. Assim como foi Belsazar. O que nós temos feito? Eu faço bastante, eu repito bastante essa pergunta, porque é para ficar na nossa mente. É para nós nos perguntarmos isso todos os dias. O que nós temos feito? Perguntar individual mesmo. O que eu tenho feito? Qual tem sido a minha atitude? Que mudança eu tenho promovido? O que eu tenho falado para as pessoas a respeito da palavra de Deus? Guarda o sábado? Tem muita gente que só fala isso. Tem que guardar a lei. A lei, ela é resumida no amor a Deus e ao próximo. Mas a ampliação dessa lei, nós vemos ali, nos preceitos do decálogo, falando, honra teu pai e tua mãe. Não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E a gente não liga para isso, a gente descarta tudo isso daí. A gente só pensa, não, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Como é que ama o próximo como a si mesmo? A Bíblia já ensina. Ela te explica detalhe por detalhe. Não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás, não agride o seu próximo. Isaías 58, falando do devido jejum. Se você vê o seu irmão necessitado de roupa, dê roupa a ele. Se você vê o seu irmão necessitado de alimento, dê alimento a ele. Se você vê o seu irmão desabrigado, ofereça o abrigo. Faça, não apenas fale, faça. A sua atitude vai falar muito mais do que as suas palavras. Na cruz, Jesus não precisou falar mais nada, ele simplesmente se entregou. E essa entrega dele transforma o nosso coração. Ellen White, ainda também no Grande Conflito, fala do testemunho dos mártires. Que nobre testemunho eles davam. Fala que a maioria deles foi convertido pelo testemunho deles serem mortos na fogueira. Aqui não estou fugindo do assunto do nosso lar. É porque o testemunho, ele tem grande impacto. Quando nós fazemos mais do que falamos. Tem um lá que eu não vou lembrar o nome dele, mas fala que ele pregou muito mais em morte do que em vida. Ele pregou muito mais quando ele morreu do que quando ele estava vivo. Por quê? Por causa do testemunho que ele deu. Ele foi levado para a fogueira e ele não se retratou com que a igreja de Roma impunha. Ele permaneceu firme. Por isso que fala que o testemunho dele pregou muito mais do que ele em vida. Quando você fizer mais, você vai precisar falar menos. Você não vai precisar falar tanto. A gente tem que falar também. Tá? Estou descartando. A gente às vezes precisa colocar os pingos nos i para as pessoas não interpretarem errado. Mas quando você fizer mais, você vai precisar falar menos. Ainda aqui no final vem falando assim, o perdão ele é libertador. Salmos 32, verso 1. Se alguém quiser ler também. E esse agora vai nos lembrar da música que eu coloquei no início. Não sei quantos se lembram da música que foi colocada, mas talvez lendo esse verso vai voltar na memória de vocês. Muito obrigado pela leitura. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, verso 1. Feliz a pessoa cujo seu pecado, cuja sua falta é perdoado. Feliz a pessoa que recebe o perdão. E a que perdoa? Também é feliz? Vou contar uma experiênciazinha rápida para vocês. Isso muito tempo antes de eu conhecer a mensagem de Deus. E uma atitude que eu tomei, que eu não
que eu me envergonho completamente dessa atitude que eu tomei. Quando eu estudava, ainda estava no ensino médio, ali no segundo ano do ensino médio. Uma amiga minha, ela havia falado algumas coisas sobre mim que eu não havia feito. E aí, então, eu fechei completamente o coração para ela. Completamente. E ali, naquela minha dureza do coração, isso foi no começo do ano, e ela passou o ano inteiro, todos os dias que ela me via, ela tentava conversar comigo para pedir perdão. Todos os dias, até o final do ano. Sabe quando eu fui perdoar ela? No final do ano. É difícil perdoar, né? É mais fácil punir, não é? Mas hoje Deus me transformou. Eu costumo dizer que às vezes a gente passa por algumas situações que a gente não deve simplesmente descartar da nossa memória. Mas algumas coisas podem nos transformar. Eu saber disso e dar o testemunho, eu posso ver que Deus realmente foi muito bondoso comigo. A misericórdia dele é infinita. Eu não havia percebido isso antes. Mas eu louvo a ele pelo momento em que eu pude ouvir a palavra dele e ter ciência dessa mensagem. Porque se Deus transformou o meu coração, alguém que levou um ano para perdoar uma pessoa, que vinha todos os dias te pedir perdão, Ele pode também transformar você. Ele pode também transformar a sua família, o seu pai, a sua mãe, seus primos, irmãos, filhos, amigos. Deus pode transformar. Está aqui um exemplo de transformação. Não estou querendo me colocar em um outro patamar. Eu simplesmente careço da glória de Deus e eu encontrei. E por isso que eu estou oferecendo a mesma coisa para você. Porque eu experimentei e vi que é bom. Salmo 34:8 fala: provai e vede que Deus é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Experimente, essa palavra do hebraico, ta'am, quer dizer experimentar. Como você pegar algo e sentir o sabor daquilo. Não é simplesmente colocar Deus à prova, como muitas pessoas interpretam. Se o Senhor é Deus, faça. Quem é que pode dar ordens a Deus? Jó, quando questionou a Deus, viu quantas questões ele recebeu de volta, né? E às vezes nós queremos tomar a mesma atitude de Jó. Colocamos Jó um exemplo de fé, mas tomamos a mesma atitude errada dele, não a atitude correta. O que nós temos feito? Nós temos perdoado? Segundo ponto. Perdão gera mais perdão. Gerou em mim. Muitas outras pessoas me feriram e eu não levei mais um ano para perdoar. Espero que ela também, se aqueles que cometeram algo com ela, fizeram mal, provavelmente esse mundo cheio de pecados, provavelmente todas as pessoas vão sofrer, né? Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai o perdoará as vossas ofensas. Perdoe as pessoas e também recebereis o perdão. Está em Mateus 6,14. Para finalizar, também temos aqui ainda Mateus 18, 21 e 22. Falando, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Como eu já havia falado, nós fomos colocar na ponta do lápis 490 vezes por dia. Será que alguém consegue errar 490 vezes conosco por dia? Ainda que faça, perdoe mais. Não está limitando o perdão. O dom de Deus, ele é perfeito, ele é completo. O maior de todos os dons é o amor. Quando não amamos e não temos o amor de Cristo em nosso coração, punimos as pessoas que erram ao nosso redor. E as punições podem ser físicas, verbais e psicológicas. E aí geram os traumas.
que hoje as pessoas respondem e a gente julga. Esse tipo de punição prejudica a autoestima, provoca tristeza, maus tratos, desrespeito e humilhação. Quem ama, perdoa, não pune. Eu fico pensando quantas vezes ela se sentiu humilhada até que eu perdoasse ela. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se tomarem a Cristo como seu ajudador. Perdão que tinha alguém me ligando aqui. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará, porque a Ele, sua graça realizará pelos aqueles que... Vou ler de novo aqui para a gente conseguir compreender. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a Ele se entregarem em sua amorosa confiança. Sua providência pode unir os corações com laços de origem celestial. O amor não será mera troca de suaves e lisonjeiras palavras. O tear do céu tece com terna urdidura mais fina, porém mais firme, do que se pode tecer nos teares da terra. O resultado não é um tecido débil, frágil, mas sim capaz de resistir às fadigas e provas. Coração unir-se a coração nos auros vínculos do amor, que é perdurável. A Ciência do Bom Viver, página 156. Quando permitimos que Deus dirija os nossos relacionamentos afetivos e sociais, encontramos o real sentido para a vida, que é ser felizes e promover felicidade para outras pessoas. Se está faltando amor em sua vida, Deus pode restaurá-lo. Amém? E essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Que Deus pode restaurar. Deus, Ele tem poder para transformar. Ele conhece você como ninguém conhece. Ele conhece o seu íntimo, o seu interior. Ele é quem sonda o seu coração. Ele sabe de tudo que você já passou. Ele sabe de tudo que você já fez, tudo que você ainda faz. Ele sabe tudo que você já sofreu. Ele conhece também o coração daquelas pessoas que nós julgamos. Deus conhece também o coração daquela pessoa maltratada, aquela pessoa que se encontra cativa. Ele conhece o coração dessas pessoas. E Ele pede para nós, não julguem, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. É isso que Deus nos pede, para nós demonstrarmos às pessoas o amor que nós encontramos nele, para nós levarmos às pessoas a salvação que nós encontramos nele. É só isso que Ele pede. E nós muitas vezes não temos respondido ao chamado de Deus. Deus está batendo hoje na porta do seu coração e pedindo permissão para transformar a sua vida. Como a nossa irmã cantou, quanto tempo Ele esperou pelo nosso amor e tem esperado até hoje. Deus está batendo hoje na porta do seu coração. Ele quer te transformar. Ele quer transformar as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que geram sofrimento, as pessoas que estão maltratando outros, as pessoas que estão sendo maltratadas. Deus quer curar todos, a mim e a vocês. Nós precisamos apenas permitir. Esse dom Ele já nos concedeu. Nós precisamos apenas responder com as nossas atitudes. Não apenas com sim ou não. Nós precisamos responder com as nossas atitudes. Se nós respondermos com as nossas atitudes, as pessoas verão Cristo em nós. Amém? Queria pedir para reproduzir novamente no final o hino Confissão, se for possível.
Então, nós teremos ainda uma mensagem musical com a nossa irmã Poliana. Então, nós não teremos o hino confissão, mas, Poliana, que Deus te abençoe e que Ele seja louvado, novamente e glorificado pela sua vida. Amém? Ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor, que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte? Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos com vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua, quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Pra que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. O meu final feliz. Amém. Som. Obrigado, Poliana. Essa mensagem realmente é uma música muito linda. E ainda a respeito do perdão, como ainda acho que a gente ainda tem alguns minutinhos, eu gostaria de contar uma história para vocês, também bem rapidinha. Havia na época do Faroeste um rapaz que
você sabe, cidade pequena, não tem muitas pessoas, então, geralmente, ali, cidade pequena, todo mundo se conhece. Essa história fala que, na época do faroeste, um rapaz, ele era uma pessoa boa, não tinha feito, nunca havia, né, cometido um crime e tal. E, certo dia, ele cometeu um crime. Chegou um dia que ele cometeu um crime. Só que, como as pessoas ao redor conheciam esse rapaz, esse rapaz ele foi preso e as pessoas foram até a delegacia e pedir para o delegado para libertar aquele rapaz. As pessoas se compadeceram daquele rapaz. E quando o delegado que ouviu, toda a cidade se comovendo com a situação dele, o delegado falou: puxa, eu vou perdoar esse rapaz, eu vou libertar ele. Mas antes eu quero conhecer ele. Antes eu quero conhecê-lo. E o delegado, então, vestiu uma roupa de pastor, pegou uma Bíblia, se disfarçou, porque senão o rapaz ia perceber quem era. E ele foi até a cela falar com o rapaz. Quando ele chegou lá, foi falar com o rapaz xingava, cuspia, falava: vai embora daqui, eu não quero te ouvir. E aí, então, o delegado tentava: rapaz, calma, eu quero falar, eu trouxe uma mensagem aqui para você. E aí ele: não quero te ouvir e vai embora. E aí, até pela própria segurança, o delegado teve que se retirar. Quando ele saiu, o rapaz que cuidava da cela falou assim: rapaz, você é louco. E ele: mas por quê? Você é louco. Ele: esse que veio aqui não é um pastor. Esse que veio aqui, ele é o delegado. Dentro daquela Bíblia que ele estava trazendo, estava a sua carta de perdão. Quando aquele rapaz que foi sentenciado por ele não ter aceitado ali o perdão, quando ele foi sentenciado à morte por enforcamento, ele quis ali diante de todos falar suas últimas palavras. E ele disse: eu queria, antes de morrer, hoje eu vou ser morto, mas antes de morrer eu queria falar minhas últimas palavras, principalmente aos mais jovens. Ele gostaria de falar, ele disse assim: hoje eu vou morrer, mas hoje eu não vou morrer por causa dos crimes que eu cometi. Hoje eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Muitas pessoas recusam o perdão. E quando nós não perdoamos as outras pessoas, nós demonstramos com a nossa atitude que também não temos aceitado o perdão de Deus. Como eu havia lido, perdão gera perdão. Quantas pessoas se comoveram com aquele rapaz? No final da história, ele acabou não aceitando e foi condenado. Hoje, como nós temos sido? Nós temos aceitado o perdão? Nós temos rejeitado o perdão? Nós somos aqueles que se comovem quando as outras pessoas erram e geram perdão? Levam perdão até as pessoas? Ou nós dizemos punição a ela? Como eu disse aqui, quem ama, perdoa, não pune. Que nós possamos amar as pessoas e perdoá-las. E assim, certamente, a luz de Deus refletirá em nossa face para as outras pessoas. Amém? Oremos. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos permitiu, Pai, refletir sobre a Tua palavra nesta manhã. Te agradecemos por ter nos trazido em segurança. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas não tiveram essa mesma oportunidade. Mas nós estamos aqui, ó Deus, para te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Nós te agradecemos pelo perdão, Pai, que o Senhor nos concedeu, um dom imerecido, Pai. Nós não merecíamos o perdão, nós não merecemos o perdão. Mesmo assim, o Senhor nos deu. Mesmo assim, o Senhor nos concede a Tua graça e o Teu amor. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a demonstrar o mesmo amor que o Senhor nos amou para as outras pessoas, para que elas também sejam curadas, para que elas também sejam perdoadas, que elas também sejam salvas. E que essas pessoas que ouvirem, Pai, a Tua mensagem, que elas possam, Pai, colocar em prática os Teus ensinos, que elas possam encontrar no Senhor o perdão, que elas possam encontrar, como diz a Tua palavra, ó Deus, a paz que excede a todo entendimento humano. Nós não merecemos, ó Deus. O Senhor sabe como nós somos falhos, como nós somos pecadores. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Sabe que todos os dias nós cometemos algo que não agrada ao Senhor. E mesmo assim o Senhor se compadece das nossas fraquezas. Mesmo assim o Senhor nos perdoa. Que esse amor, Pai, que vem somente do Senhor, possa preencher o nosso ser e transbordar, para que as pessoas vejam em nós o amor que o Senhor nos concede. E que elas também possam aceitar
Em nome de Jesus, nós te suplicamos essas bênçãos e peço que o Senhor nos leve para os nossos lares em segurança. Em nome de Jesus, amém.